agora chegando na nossa transmissão, seja ao vivo ou no replay, vamos ministrar a palavra de Deus nesse momento. O texto da nossa palavra hoje é Apocalipse, capítulo 3. Peço que a nossa mídia aí providencie aquele abençoado tangedor, fundo tangedor da nossa ministração. Estamos aqui com um tema muito instigador. Desperta, ó tu que dormes, amém? Esse é o tema da palavra de hoje. E antes de pregar, eu quero contextualizar que agora, há poucos dias, há uma semana atrás, eu estava pregando aqui. Eu preguei sobre a igreja de Éfeso. E aí quando a gente volta a pregar de novo sobre outra igreja, sobre Apocalipse, parece até que virou uma série de mensagens. Mas eu posso dizer que tem todo um contexto por trás. Primeiro que a gente ia viajar essa semana, não viajamos. Era para a gente estar em breves agora, que hoje é aniversário da minha sogra. Ela está em breves, todos os filhos estão lá, só a pastora que está aqui. Só que devido a algumas configurações, ela já vai voltar amanhã para Belém. E para a gente ir um dia e voltar no outro com 3 crianças, não vale a pena. Então, melhor a gente comemorar quando ela chegar aqui. Amém? Vamos fingir que ela nasceu no dia 26, no dia 27. E brincadeiras à parte, também a gente tem um compromisso na terça-feira. Temos aqui a nossa celebração, vai ser uma noite só de comemoração, na nossa escola bíblica na terça-feira. Prova de recuperação para alguns, mas segunda chamada para quem não veio, mas também uma noite de comemoração, comes e bebes, vai ser algo especial. Enquanto vocês vão estar aqui nos comes e bebes, eu vou estar lá lá em Ananindeua, na terça-feira, porque é aniversário do pastor Josué, foi agora dia 23, e nós estaremos lá no jantar. E não foi barato, foi 160 por cabeça. Eu vou pagar 320 só para ir jantar lá com o pastor Josué, eu e a pastora Tássia. E em resumo, eu não ia pregar hoje então. Por que eu não ia pregar? Primeiro, porque se eu estivesse viajando, quem ia pregar hoje era o pastor Kenneth. Aí a gente foi e não viajou. Segundo lugar, por que eu não ia pregar hoje? Porque semana passada eu preguei. E a gente tem uma organização. Mas por aquilo que pareça, quando testifica mesmo no nosso coração, não tem jeito. A pastora Tássia, eu já estava com essa palavra no meu coração. E a pastora Tássia dizendo que também não tinha nada no coração dela, queimando para ministrar. Eu falei, então pronto. Eu falei para ela até o seguinte, poxa, como eu queria estar jogando só videogame ontem, aproveitando, te deixar nessa atenção, ficar só na intercessão, mas aproveitando. Porque agora a gente ganhou um PlayStation, inclusive, lá. As crianças ganharam, eu agora virei criança de novo, de vez em quando. E eu poderia estar nesse final de semana, ontem para hoje, tranquilo. Até que permaneci um pouco tranquilo, relativamente falando. Até porque a palavra já estava no meu coração. Mas não tem como a gente ficar tranquilo. Quando a gente vai ministrar uma palavra, há uma seriedade no que a gente ministra. E eu tenho certeza que nessa manhã Deus vai falar com você. Amém? Então eu já não vou mais falar esse contexto, porque eu já falei antes de ler a palavra. Porque senão a gente gasta esse tempo na introdução, mais a introdução, Então vamos ler o que diz a palavra de Deus, lá em Apocalipse, capítulo 3, 1 em diante. É a carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escrevo: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo algum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, obrigado pela leitura das tuas Escrituras. Te pedimos que a tua santa palavra, não só lida, mas agora será instrumento para nós em meio a esse mês de renovo, que
além de tudo que foi preparado, que o nosso coração esteja preparado para ouvir essa palavra. Porque a ministração está posta. Ela vai começar agora, mas é necessário que o nosso coração esteja suscetível, com fome, com sede de ouvir a Tua palavra, de receber a Tua palavra. E eu sei, eu creio que nesta manhã nós estamos com essa fome, nós estamos com essa sede. Portanto, o que eu te peço é que do início ao fim, Senhor, tome a direção e fale conosco de uma maneira especial neste tempo. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos, e todos digam amém. Você pode aplaudir ao Senhor com alegria? Fique à vontade, sente-se no seu lugar. Queridos, eu tive essa semana alguns discipulados, momentos de discipulado. Um deles foi na sexta-feira. Tem um pastor querido que ele vem, volta e meia ele vem de Breves, né? Pastor Alex foi quem ganhou a vida da pastora para Cristo. Foi através da vida dele que a pastora Tássia aceitou a Jesus, se batizou e hoje é uma pastora, né? E eu tenho uma grande consideração, né? Um amor também pela vida dele, que foi construído no caso também. E ele chegou agora em Breves e numa sexta-feira ele marcou assim, vamos almoçar junto. E olha que estava difícil para mim nessa sexta-feira aí, porque a gente agora não está mais no sábado, né? Então é ideal que fosse no sábado, que eu não estou em obra. Mas na sexta não me mexe, na quarta, na terça, na segunda. Aí eu tenho a quinta para estar com a família e o sábado vou lá, tanto para quanto a família quanto com os da família da fé. Mas ele veio na sexta e fez essa chamada. E como eu também procuro ser bastante oportuno e produtivo nas coisas, como eu realmente já ia precisar resolver uma demanda no Pátio Belém, que seria no final do expediente na tarde, umas 5 da tarde eu ia solicitar a troca de titularidade de lá do pastor Naldo, que já tinha sido solicitado antes, mas não foi deferido por alguns detalhes, eu tive que refazer contrato, etc. E voltei lá. Só faltava isso, eu tinha assinado, reconhecido a assinatura, e eu iria de tarde. E aí como ele falou assim para mim, meu filho, faça esforço, você vai ter que parar para almoçar mesmo. Se fosse em outros tempos eu ia responder para ele, pastor, mas o almoço aqui na obra pode ser 1 hora, pode ser 5 da tarde, pode ser 3. Mas eu não respondi assim porque graças a Deus a gente está conseguindo ter organização de parar na hora, voltar na hora certa. E de fato eu ia parar. E parei para almoçar em casa. Almocei em casa cedo, levei as crianças. E antes de 1 hora eu já estava almoçado, já tinha levado as crianças na sexta-feira. Falei, pastor, eu ao invés de eu estar com roupa de obra aqui, eu vou tomar um banho, vou me aprontar e vou lá no shopping. No lugar de 5 da tarde, eu vou logo 1 hora e resolvo isso e já tenho um momento de comunhão lá. Pois bem, cheguei lá, resolvi o problema na Equatorial e página. Quando eu terminei, 2 horas na Equatorial, foi mais ou menos o horário que eu fiquei liberado lá, sentei à mesa lá com o pastor. Que horas eu saí de lá daquela mesa? E dentro de shopping parece que a hora voa e a gente nem vê, né? Cheguei, saí de lá 6h30 da tarde. 4 horas e meia de discipular. Imagina, não? Sabe aqueles áudios que a gente manda longo? Quando está longe? Pois é, nesse caso a gente pegou todos os áudios que a gente não tinha mandado e a gente não matou um frango, né? Eu matei um McFlurry lá, né? do McDonald's e ele almoçou lá. E por que eu estou falando desse almoço e desse discipular? Porque quando ele me ouviu, perguntou como eu estava, igreja, etc. É óbvio que eu ia falar do que eu sempre estou falando aqui, sobre as obras, né? Sobre os avanços e etc. E ele, no final, como ele é um pouco instigador, como discipulador, né? Ele dá uma provocada, ele falou assim, eu te ouvi 1 hora aqui, e tu só falou da obra, né? De obras e avanços, etc. Eu falei, pastor, porque eu respiro isso, eu vivo isso. Agora, se o Senhor me ouvir um pouco mais, eu vou agora dar uma sequência em outras coisas. É claro que ele ficou assim, pelo perfil dele, de dedicar mais tempo, né? Como ele dedicou ali de estar ouvindo, de estar discipulando, ele falou,
Eu queria era que tu fizesse invertido, que tu falasse das outras coisas, né? E depois falasse da obra. Eu falei, mas é o perfil de cada um, é para o que cada um foi chamado. Se o Senhor for falar, o Senhor vai falar daquilo que queima no seu coração, eu vou falar do que queima no meu. Agora, tem um detalhe, que ele falou e que eu também falei, e que aqui tem tudo a ver com a palavra da semana passada e a de hoje. Quando ele fez a leitura dele, ele fez uma leitura da seguinte forma: o que me preocupa, Neto, em meio a tudo isso, é que eu vejo uma pureza no teu coração, tua motivação está alinhada com o reino, mas eu temo que, devido ao contexto que você se encontra, com o passar do tempo, você possa se transformar numa das igrejas de Apocalipse, né? Aí quando ele me perguntou, ele me perguntou assim: se tu fosse uma dessas igrejas, qual igreja tu acredita que tu serias? Né? Chegando nesse lugar, assim, qual lugar, do jeito que tu estás, tu acha que tu vai chegar se tu permaneceres assim? Eu me antecipei com base no que Deus já estava falando hoje. E aí eu acabei respondendo: olha, será que seria a de Sardes, né? Uma igreja que tem uma aparência de viva, mas está morta? Mas por que eu respondi isso? Aí ele falou: eu acho que tu te precipitaste. Talvez seria a igreja de Éfeso. Aí nessa hora, pronto, eu falei: agora que eu lhe pego. Por que eu falei Sardes? Porque eu já passei de Éfeso. Deus já falou comigo: olha, semana passada. Aí eu fiz igual meu pai, quer ver? Peguei meu celular, falei: olha que Deus falou comigo no sábado. E Deus falou, e eu preguei, não foi, semana passada, sobre voltarmos ao primeiro amor. Mas você lembra o primeiro ponto? Olha aí, como quem prega tem que lembrar, né? Aí só faltava me dar um branco agora. Primeiro ponto, eu falei: o cuidado que nós temos que ter com o coração ocupado, mas frio. Tem problema a gente estar ocupado, a gente estar fazendo as coisas, mas tem problema a gente caminhar e se conformar em ficar frio, indiferente. E onde eu quero chegar com todo esse contexto? Que eu me alegro, eu fico feliz que Deus, assim como Ele pega cada uma dessas igrejas e Ele dá uma palavra de reposicionamento, e você vê algo comum entre elas, Deus dando orientação: arrependa-se, né? Reposicione-se, porque Deus não pega o anjo da igreja e nem a igreja para apontar o dedo como o acusador das nossas almas faz e dizer assim: tu és isso e acabou, tu estás torto e tu vais morrer torto. Não, ele diz assim: olha, é isso que precisa corrigir. E ele diz: o caminho para corrigir é esse. Amém? E eu fico feliz que a gente está vivendo isso, porque eu reconheço no meu interior, e eu prego sobre isso. Eu digo sempre, não é sobre coisas, é sobre a causa. Fala ou não fala sobre isso? Vivemos ou não vivemos isso? Agora, eu dizia para ele, falei: olha, agora tem um detalhe. Talvez se eu estivesse lá na Caripunas, eu já estivesse vivendo essa parte 2, que é a que eu amo, e que eu sei que Deus tem me chamado. O que Deus tem me chamado? Para uma profundidade maior na palavra, tem me chamado para uma profundidade maior no tempo no secreto, e Deus tem me chamado para uma profundidade maior. E quando eu falo maior, é além do que já existe hoje. Maior de cuidado, de discipulado. E eu até respondi também a ele, falei: olha, se eu diz que eu estou ocupado e tudo mais, mas eu não sou onipresente. Se eu estou aqui gastando 4 horas, é porque o Senhor é mais importante do que as coisas. Assim como seria sobre qualquer outra pessoa, que estava no caso lá, eu, ele e o pastor Anderson, meu cunhado. Então onde eu quero chegar? Cansei entre aspas, essa é uma expressão, de tantas e tantas vezes que eu estou aqui na obra, que se aparece. Já teve gente que apareceu aqui na frente, já teve, mas não vou dizer quem foi, mas apareceu uma pessoa aqui, próxima da nossa vizinhança, que eu estava num dia, meu Deus, eu não podia nem olhar para o lado, porque eu estava obstinado em avançar. E apareceu uma senhora que perdeu o cachorro, que morreu o cachorro dela. E ela estava desesperada, e meu Deus, gastei 1 hora de tempo aí na recepção. Quando eu me disponho, meu Deus, 1 hora de tempo. E eu falando, liberando uma palavra de consolo, orando sobre a vida dela. Eu sei, eu reconheço os 2 lados dessa moeda. Agora, o que isso tem a ver com a transição da semana passada para hoje? É uma sequência de alertas que Deus quer nos dar. E quando Deus nos alerta, o nosso Deus, ele é um Deus que ele não é menino, ele não é... Se ele falou uma vez,
Quem tem que se alinhar para estar atento e ouvir somos nós. A verdade é que às vezes Deus já falou ao nosso... Desligou aqui atrás, né? Mas não tem problema. Mas eu percebi. Ficou tudo escuro. Às vezes Deus está falando, mas é a gente que fica sempre esperando Deus falar algo diferente, algo novo, sendo que Ele já falou lá atrás. Então essa consciência eu já carrego, já tenho toda a minha caminhada. E lembra que eu falei? Se eu estivesse talvez lá na Caripunas, eu já estava começando a viver lá. Coisas que em breve a gente vai começar a viver aqui. Lá durou 5 anos, aqui em 1 ano aconteceram coisas extraordinárias. Aqui aconteceram coisas extraordinárias. Mas é nesse momento que a gente olha para trás e vê que extraordinárias coisas aconteceram, que Deus começa nesse mês do renovo. Não sei se você prestou atenção. O mês inteirinho Deus vem nos dando alertas. E eu estou pregando e estou vivendo. Estou vivendo e estou pregando que estou... Eu carrego a mensagem que eu ministro. Eu já preguei desde o início do mês lá. E eu recapitulo. 1 Reis 19. Quando Elias é renovado dentro de uma caverna, descansando. Né? Ele é renovado, tendo o sono dele, descansando. Deus colocando alimento para ele. Até a hora que Deus fala, o anjo fala, levanta-te, que tu ainda tens um longo caminho. E esse caminho ele aponta para o quê? Para o discipulado. Você lembra disso, né? Porque ele foi ungir 3 homens. Jeú, Azael e Eliseu. E justamente Eliseu foi aquele que recebeu porção dobrada. Olha o que eu vou dizer nesta manhã. Eu estou crendo que Deus está nos renovando nesse mês. Porque no mês do Efatá de Deus, o mês de junho, será um mês do qual, mediante os céus abertos no mês de maio, portas se abrirão no mês de junho. E qual é uma das portas que eu vejo Deus abrir nesse mês de junho? Deus ele está nos levando a acessar estações das quais nós venhamos superar o campo das coisas para nós estarmos cada vez mais dedicados no campo da causa. Qual é a causa? Do reino. Vidas, almas, pessoas que por intermédio de nós sendo renovados, essas vidas não se perderão, mas essas vidas serão alcançadas. Mas Deus não vai alcançar o perdido através de um perdido. Deus vai alcançar o perdido através de um redimido, de um renovado. E nós temos que ter hombridade, nós temos que ter postura humilde para reconhecer cenários que nós podemos até nós mesmos nos colocar neles. E eu reconheço que se nós não dosarmos, não houver uma dose de equilíbrio, ou melhor, de equalização, que equilíbrio é uma coisa assim muito difícil realmente de se alcançar. Porque quando você fala de equilíbrio, você tem que diminuir aqui e abaixar aqui. Equalização não, você pode elevar a intensidade aqui sem comprometer a intensidade dali. Ou às vezes diminuir ambos juntos. Então, nesse processo de equalizar a nossa vida, que a gente começa a prestar atenção no que não pode ser negligenciado, naquilo que não pode se perder. Tem problema você ser ativo? Tem problema você ser entregue na obra? Não tem problema nenhum, desde que você não perca o que não pode se perder, como foi pregado semana passada, o primeiro amor. E nesta manhã, e nesta noite, eu espero que Deus me dê essa mesma inspiração para mim, e ministrando de noite. Toda vez que eu começo a sentir a presença de Deus numa pregação, eu falo, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Porque eu penso que de noite eu vou ter que pregar de novo. E eu sinto que nesta manhã Deus já está falando ao meu coração de novo, e Ele está falando ao teu coração. E eu ainda nem comecei a pregar. E agora que eu começo a pregar, eu quero te dizer que em relação a essa outra igreja, é um outro alerta de Deus para nós. E eu estou feliz. Feliz em que sentido? Que aquilo que eu me recordo, o pastor foi ali, eu falei, pastor, eu concordo com tudo que o senhor falou. Está tudo certo. E a gente está vivendo. A gente não vai viver, eu declaro que nós não seremos uma igreja que perderá o primeiro amor. Pelo contrário, nós estamos antecipando. Deus está nos dando sabedoria, discernimento para a gente se antecipar, voltar às primeiras obras enquanto há tempo. E isso já está acontecendo, eu estou feliz. Essa semana eu gastei algumas horas em discipulados. Isso é bom, isso é essência, isso é o verdadeiro lugar que a gente quer acessar. Eu lembro que quando a gente estava vivendo isso lá na Caripunas, porque eu digo que para todo propósito tem um ambiente. Eu falei, pastor, a gente está aqui no shopping. E aqui no shopping, assim como a gente está aqui, homens de Deus, nessa mesa, você já parou para pensar o tanto de gente que passou nessa mesa aqui?
É certo que Deus não se importa com isso. Mas tem lugar para nós estarmos. E a gente pode criar lugares que venham glorificar o nome do Senhor. Igual como hoje em dia eu vejo, não tem lugares que a gente vê tendências, até de academias, lugares que são para o público cristão, por exemplo. Hoje eu posso sair depois do culto e levar os irmãos para uma pizzaria e etc. Mas quando eu estou preparando e estou alargando as tendas e tornando este lugar um lugar funcional para o reino, é exatamente para que, ao chegarmos aqui, assim como hoje, vocês que são pais, eu que sou pai, nós estamos aqui, temos paz para ouvir a mensagem, e os nossos filhos têm paz para não ter que esperar uma mensagem que para eles é igual uma mensagem espada, longa, né? Chata e longa. Para a gente não é, porque a gente tem maturidade para entender a importância de ouvir 30, 35 minutos de ministração. Mas as crianças lá têm uma outra linguagem. E vou dizer mais, existe a linguagem do culto, que ela é específica em cada momento, mas existem coisas que estão sendo feitas lá atrás, que vão nos proporcionar uma nova linguagem de relacionamento. Aqui eu prego do púlpito, eu estou doido para pregar na mesa, lá atrás. Porque é lá na mesa que a gente abre o coração, a gente vê o que precisa, o que não está sendo possível ver. Você está me entendendo? Então a gente está caminhando para isso e a gente está administrando riscos. O risco de e-mail a muita intensidade, eu fico imaginando, puxe na sua memória, quão pressão passou pela mente do Neemias durante 52 dias. Quem assistiu a série aí agora recente que teve dele, você viu, né? O cara saía, era uma ilustração, né? É uma novela, uma ilustração. Tem coisas que estão alinhadas totalmente biblicamente, tem outras que são liberdade que eles têm. Então eles ilustram lá um momento assim que todo dia, sabe quando acelera a câmera, que é noite, manhã, noite? E toda manhã, o Neemias saía da porta, tinha alguém. Neemias, ali está furado, ali está... Neemias, ali está aquilo, aquilo outro. E aquilo foi causando o quê? Uma pressão atrás de pressão, tensão atrás de tensão. E administrar isso não é fácil. Então eu sei o que é administrar isso. Eu vivo isso na prática. Eu não sou um pastor só de obras. Olha, para a gente poder estar aqui, hoje não, que amanhã, domingo é livre, mas vamos imaginar dia de escola, dia de célula, dia de discipulado. É dupla jornada, gente. Eu praticamente estar aqui e eu vou rápido em casa, busco e volto para cá. E é uma jornada que ela passa de 12 horas por dia. É 9 horas que eu chego aqui, mas para eu levar as crianças na escola é mais cedo que a gente acorda. 9 horas aqui, e às vezes quando termina a programação 9 horas aqui na igreja à noite, já é 12 horas. Mas além da programação, como pastores, a gente não está aqui, acabou o culto, fechei e vamos embora. Cansei de vezes, até no culto da manhã, a gente sair daqui quase 3 da tarde. Às vezes conversando, né? Dedicando tempo de comunhão, de discipulado. À noite não é diferente. Cansei de vezes eu sair, como agora sexta-feira. Estava cansado, mas sexta-feira a gente foi chegar 1 hora da manhã em casa. Porque às vezes quando não é com os irmãos da igreja, às vezes aparecem os irmãos das igrejas filhas e aparecem. Oi pastor, aí pronto, lá vai, mais 1 hora aqui. Onde eu quero chegar? Que a gente está gastando a nossa vida no reino e a gente está administrando isso tudo. E a gente corre riscos. Mas é importante não só correr riscos, é importante aprender a ler cenários. E quando você identificar cenário, identifiquei que eu estou muito ocupado e eu estou ficando frio. Então, peraí, relativiza tudo isso aí, dá uma segurada e vai buscar relacionamento, vai buscar a presença do Senhor. E assim é no caso desta igreja que vem, em outras palavras, nos alertar acerca de algo. O tema da mensagem de hoje, que eu estou até demorando para conseguir entrar nele, porque eu estou voltando muito com o link da semana passada, o tema é desperta, ó tu que dorme, mas eu poderia dar um outro tema, para ficar mais contextualizado para os dias de hoje. Não aceite ser um cristão reborn, que é o cristão que chamam de reborn hoje, né? Aquele cristão que tem aparência de vida, mas é morto, não tem vida nele. Vocês já viram as crianças, bonecas reborn aí ultimamente? Tá a tendência, né? Se a gente analisar, a igreja de Sardes é isso. Uma igreja que tem aparência de viva, mas está morta. Não tem vida nela. É um alerta em sequência que Deus quer nos dar nessa manhã.
Se a semana passada Deus nos deu esse alerta, e a gente está vivendo isso, a gente está atento, a gente está ligado, a gente está buscando estar uns conectando com os outros. Olha, sexta-feira agora, não foi fácil estar no segundo tempo do discipulado, eu já estava cansado, mas eu estava aqui. Chegou o Leonardo, chegou o irmão Jorge, permaneceu ainda aqui, e foi maravilhoso. Praticamente foi um momento de desabafo em nós três, desabafando as lutas, as dores, e no final a gente orou. E só de fazer isso eu já cheguei em casa já mais leve. Para completar, apareceu meu pai na frente da igreja, eu tive esse privilégio de também conversar um pouco mais sobre ele. Acho que ele saiu, eu saí leve e ele saiu pesado. De tanto que eu conversei, falei as coisas, as dores, as lutas, as implicações do que a gente está vivendo. E a gente está vivendo esse momento que a gente não está mascarando. E é esse um problema que nessa manhã Deus quer nos fazer ver que ele existe, que ele é muito sutil, ele é disfarçado. Que problema é esse? É quando a gente já está ao ponto de estar morto espiritualmente, mas a gente se preocupa muito com aquilo que está aparente. E eu não quero me preocupar com isso. Mesmo sendo pastor da igreja, eu não quero me preocupar com isso. Eu quero me preocupar em chegar nesse lugar em que eu esteja e a igreja esteja saudável. Por que eu estou falando isso? Porque não se esqueça, eu repito, toda vez que Deus fala com a igreja, por meio do pregador, do pastor, obviamente Deus falou primeiro no coração de quem vai ministrar. Não é verdade? É impossível, essa ordem não tem como inverter. Eu não vou pregar algo que Deus não falou no meu coração. E se Deus falou no meu coração, não é só para a igreja, é para mim. É alerta para mim também. E eu não tenho problema de reconhecer isso. Como foi agora sexta-feira? Mesmo diante de todo esse cenário discipulado, etc., às vezes a gente tem momentos de lutas, de desânimo, de tristeza. E a gente não precisa mascarar. Eu não preciso pegar, por exemplo, um momento, um tema de discipulado, eu vou conversar sobre isso aqui e acabou, e todo mundo volta vazio para casa. Não. Tem momentos que eu vou ter que jogar para o lado aquilo que é até bom de se ter, a organização, a rotina. Mas tem momentos que é necessário a gente cavar mais fundo e entender que o Senhor tem o interesse de falar ao nosso coração de uma maneira personalizada e tratar o que precisa ser tratado. Amém? E na sexta-feira foi exatamente assim também que eu tive um momento com eles. Eu falei, olha, não estou aqui com muita paciência para ficar naquele clima que a gente sempre está. As mulheres, a gente fica até feliz, né? Que as mulheres, elas, qualquer tema que colocar na roda para elas, já estão rindo, já estão chorando. Uma hora elas choram, outra hora elas riem. E a gente lá, a gente fica tudo assim, os homens, né? A gente fica tudo fechado. E Deus está nos dando um alerta geral da importância de nós entendermos que nós somos uma família, nós somos uma igreja. Mas a gente não precisa ficar preso àquilo que a gente veio construindo em relação a histórico, a legado, em relação a melhor dizendo, testemunho. Tipo assim, eu não posso, meu Deus, ter um dia de tristeza, porque senão o que vão pensar? Deixa as pessoas pensarem. Lance teu joelho diante do altar, teu coração diante da presença do Senhor, que é mais importante tu estás bem do que e passar pelo constrangimento de pedir renovo do Senhor, do que você ficar mantendo uma aparência de algo que não existe, de algo que existe por fora, mas não existe por dentro. Você está me entendendo? Então, isso é maturidade espiritual. É você entender que os anos de caminhada não influenciam tanto. Chega uma hora que ter 36 anos de igreja, essa igreja tem 36 anos de existência. Ela já passou por tantos tempos de começo, recomeço, não é verdade? Que para quem está desde o início, como por exemplo a irmã Wanda, ela já viu essa igreja encher e esvaziar, com certeza, muitas vezes. Se a gente fosse considerar todo mundo que se perdeu, todo mundo que está espalhado por aí, não tinha espaço aqui nesse lugar. Mas é exatamente o que a palavra nos diz. Eu quero declarar sobre a sua vida o que o anjo do Senhor falou. O que o Senhor falou ao anjo da igreja aqui. Ele diz assim, mas você tem aí em Sardes, eu quero declarar, nós temos aqui na Cidade Velha, nós ainda temos umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Nós temos aqui na Cidade Velha ainda algumas pessoas que estão buscando andar nesse padrão não religioso, mas no padrão do reino. E o padrão do reino
é aquele do qual o reino, o céu, ele dá direções para a terra e não a terra dá direções ao céu. Às vezes, se a gente fosse levar pela agenda, a gente se engana. Em outras palavras, não é porque o meu e o teu nome está no livro de hall de membros, que isso garante que o nosso nome está escrito no livro da vida. Não quer dizer que nós estamos lá dentro do grupo do WhatsApp, que a gente está no céu, que a gente está no grupo do céu. Não quer dizer nada, isso não quer dizer nada. Isso são apenas apontamentos estéticos, externos. Amém? O que Deus está nos estimulando nesta manhã a viver, juntando com a palavra da semana passada, a nível de essência, é a gente trazer esse alerta de que mais vale você, de fato, viver um renovo, que ele passa por forjamento, passa por arrependimento, ele passa por dores, mas dores que levam à alegria, do que a gente ficar enganado numa falsa alegria, que se assemelha à alegria do mundo, que é exatamente nós estarmos no mérito das aparências e não no mérito da essência, que não pode se perder dentro de nós. Amém, queridos irmãos? Então, para nós finalizarmos essa mensagem, que ela tomou um rumo totalmente diferente, pelo menos eu pedi isso ao Espírito Santo, que ele fizesse a vontade dele, ele já fez, eu acho que não preciso nem pregar muito mais coisa. Mas para não deixar de, resumidamente, no tempo que eu ainda tenho de pregação, compartilhar com você, nem que seja os pontos aqui que eu anotei, mas não de forma a aprofundar mais, porque eu acredito que eu já aprofundei muitas coisas aqui importantes na prática para o dia a dia nosso. Eu vou comentá-los. O primeiro, o terceiro, o segundo e o terceiro ponto desta ministração são estes. Uma aparência de vida pode esconder uma morte espiritual. Primeira coisa. Segunda coisa, o chamado de Jesus é para nos despertar e fortalecer o que ainda nos resta. Quando Deus nos chama, Ele quer dizer, olha, eu não preciso de tudo para ter um renovo. Eu preciso apenas que você separe o que tem. Se você for ver, assim Deus fez em toda a palavra. Como a exemplo, nós vimos ali o caso da viúva. Deus fez milagre a partir do que ela tinha. Amém? Deus ressuscitou Lázaro do jeito que ele estava, fedendo, tudo já envolvido ali, parece uma múmia. Deus não te trouxe um Lázaro novo. Deus renovou o Lázaro que estava até morto, ele ressuscitou. Está incomodando um pouco a luz para cá, se vocês puderem mexer ela. Tá? É o número 1 e 2, e vocês vão no potenciômetro número 3 para mexer. Não sei se vocês vão entender. Já mexeram, tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Ah, agora voltou. Não precisa ficar azul, pode ser qualquer outra cor, desde que fique para cá. Amém. A glória. Cobrar essa aula do Kennedy, hein? Cobrar essa aula do Kennedy, que ele está lá agora, lá no líder, comprando 30 pães, comprando, como é o nome? Que eu tinha esquecido de comprar, aquele... Não, negócio para a gente fazer ovo certinho, aquela forma de fazer ovo, que hoje de manhã a gente vai estrear nossa chapa aí atrás. Ele foi comprar quando eu não tinha comprado. Então, eu não sei se ele comprou de coração. Enfim, quebra até a mensagem, né? Esses detalhes tiram a nossa atenção. Então ele foi, é um desencadear. Ele saiu, aí já teve isso, aí eu já falei da forma, mas agora voltar para a palavra, que é o que mais importa. E a terceira coisa é que a salvação é para os que vencem. E quem vence, Jesus chama pelo nome. É o que nós lemos aqui. Então, poxa, assim, falando por mim, humano, ser humano, tanta coisa eu anotei aqui. Dá vontade até de mandar os bolsos para vocês. Mas eu acredito que o que eu falei foi personalizado, o que realmente chega a ser uma espécie de direcionamento, como a gente chama rema, né? Uma coisa assim que realmente ela é personalizada. Por que eu digo que é personalizada? Porque, de fato, se a gente for bem analisar, está inserido numa escala de trabalho, pregar, ministrar, louvar, fazer parte do grupo da igreja, fazer parte da lista de membros da igreja, isso não é nada diante dos olhos do Senhor. Isso são apenas formas que a gente encontrou de organizarmos-nos em comunidade, só isso. Mas isso não é finalidade para a gente. Isso é apenas um meio
do qual a gente encontrou para manter ordem e decência. Mas a verdade, o que Deus realmente nos chamou a viver, é nós estarmos nessa posição de conservar no nosso coração a mensagem que Deus tem nos entregado. Não nos apartarmos dela, não nos esquecermos das promessas do Senhor, não nos esquecermos que o Senhor nos chamou sim para vencermos, porque Ele quer chegar um dia e nos chamar pelo nome. E tudo isso passa por esse segundo ponto que eu já mencionei, que é o despertar. Nós precisamos despertar. Eu não tenho como alcançar os que não puderam estar aqui. É claro que uma galera vai estar de noite. Semana passada uma galera foi de manhã, né? Deu 35 pessoas de manhã. Nosso alvo de manhã é 30, deu 35 semana passada. Mas também de noite, galera, tudo ficou intocado, que teve muita chuva, né? Então, por outro lado, de noite teve salvação. Ficamos muito felizes. Tivemos uma jovem que se reconciliou. Ela aceitou Jesus, ainda não é batizada, e antes dela se batizar, ela já tinha se desviado. E ela se reconciliou, reatou a sua aliança. Então, Deus tem feito obras no nosso meio. Mas eu falo aqui de nós que estamos aqui. Eu falo, essa palavra é oportuna para nós, porque é nós que estamos aqui. E somos nós que o Senhor quer nos despertar. Quando Ele diz para que esse despertar aconteça sobre os que ainda restam, se nós estamos aqui, é porque ainda há esperança. A esperança para nós e para, através de nós, os nossos serem alcançados. Os nossos irmãos, os nossos familiares, amigos. Sabe, queridos, quando a gente começa a enxergar o reino de uma maneira abundante, a gente vê o quão pequeno é. Por mais que às vezes é necessário nós termos uma direção, um alvo, às vezes até uma meta acerca de algo. Mas não fomos chamados para servirmos metas. Não fomos chamados para estarmos subjugados a uma visão qualquer, porque muda de lugar para lugar. Nós fomos chamados para viver o reino. E quem vive o reino sobrepõe a todas essas coisas. Essas coisas não é que elas não são mais relevantes, mas elas não são suficientes para mudar uma realidade plena que deve estar no nosso coração, uma convicção que deve estar no nosso coração, e de que de fato o cabeça da igreja é o Senhor. Ele é quem reina. Ele nos faz cooperadores do seu reino, e nós somos instrumentos. Mas a verdade é que se tiver um que esteja com essas vestes limpas, brancas, é através deste que o Senhor Ele vai produzir no coração da igreja um tempo de renovo. Então nós estamos no último domingo do mês do renovo. Não vou mais pregar sobre isso semana que vem, se eu vier pregar, que eu acredito que não, seria um recorde. Normalmente eu gosto de descentralizar. Pastora pregando, hoje era o Kennedy que ia pregar, o pastor Kennedy, e a tendência vai ser essa. Mas tem momentos que eu não consigo, porque o Espírito Santo Ele me impele de uma responsabilidade que eu não posso me eximir. Que responsabilidade é essa? Não é a responsabilidade de pregar, não é sobre isso que eu estou falando. É a responsabilidade de dar uma direção para a igreja. Quer dizer que os outros quando estão pregando só estão pregando? Não. Mas quer dizer que o Senhor tem tanto compromisso com o anjo da igreja, que se não fosse assim Ele não falaria aqui ao anjo da igreja. E por consequência no final Ele sempre termina dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Deus está falando, não só o anjo da igreja, mas está falando à igreja, às igrejas, está falando a nós. Eu espero que nesta manhã, esta mensagem, que se eu fosse agora, esquecer o que eu falei até aqui, entrar no mérito de outras coisas que seriam também muito valiosas para eu falar de forma organizada, eu tenho certeza que eu ficaria aqui. Mas sinto que fica uma espécie de dever de casa no meu coração. De não querer esgotar tudo numa pregação, que isso é impossível. Mas é exatamente viver a realidade do que eu preguei semana passada e hoje. Sobre voltar ao primeiro amor, sobre as primeiras obras, sobre voltar ao padrão de fato da igreja primitiva, de dar um enfoque maior, não só no que é pregado no altar, mas o que é compartilhado na mesa. Eu estou com sede, eu estou com fome de sentar à mesa com os meus irmãos, com vocês, meus irmãos, para nós estarmos como estamos agora, treinando no discipulado. A pastora fez até diferente no horário nosso, né?
Só faltou o lanche, mas ela sentou à mesa com as discípulos, ficou diferente com a configuração, né? E tudo isso a gente está almejando aqui. Se você parar para pensar, todos os dias aqui na igreja, quando tem escola a gente faz aqui, quando tem discipulado a gente faz aqui, quando tem culto a gente faz aqui. Dá uma sensação que parece que é a mesma coisa, mas não é. Mas está chegando o tempo que, juntando com toda essa intensidade para a estrutura vai nos servir. Ao ponto que, quando chegar terça-feira, isso aqui vai estar desligado e vai estar todo mundo lá para trás. Na sua sala da Escola do Reino. Top. 40 carteiras com o nosso ar-condicionado trincando lá, nossos alunos vendo tela de projeção, tudo. Vamos estar lá. Aí pronto. A gente não está numa cara, parece de culto. Ah, terminou o culto, eu vou lá no E-Pizza? Não, eu vou lá na chapa do Eduardo lá que vai fazer, como é o nome? No blend do Leonardo que eles fazem, né? Vamos lá atrás. Já até separei o espaço lá do freezer que eu vou comprar de quase 500 litros, 400 e poucos litros, aquele que não é nem de abrir assim, é abrir de visor, aquele que é de vidro. Já deixei na ponta, porque se eu abrir assim vai bater no balcão, tem que ser mesmo o mais top que abre para não ocupar espaço. Tudo está ficando top lá atrás. E detalhe, quem olha lá, está pequeno o lugar, calma, isso é só um apontamento. Vou até declarar algo aqui. Assim que eu terminar algumas obras nos próximos dias, lembra que eu disse, mês de junho, eu disse não, o Senhor já me deu essa paz. Mês de junho será o mês do Efatá de Deus, que se abra. Primeira semana de junho, talvez domingo, vou me esforçar. Se não for domingo, durante o mês, eu vou fazer um ato profético em todas as paredes da igreja que nós vamos abrir ainda. Pode esperar para ver. Aonde está ali aquela área da TV, esquece TV, vai virar um monumento por um tempo, vai virar um ato de fé nosso. Eu não vou quebrar a parede para atravessar o Hulk aí, não. Mas uma parede, se ela tem sei lá quantos centímetros, eu vou quebrar nem que seja 2 centímetros, só para poder marcar. Assim como eles erraram aqui, colocaram 2 centímetros de massa para fora, que dá para ver que era uma porta aqui, eu vou colocar lá. Por que eles erraram? Porque aqui eles pegaram o nível daqui. Eu vou fazer isso lá. Vou escariar tudinho e vou fazer a porta. Por que eu vou fazer isso? Eu creio que Deus vai nos dar esse lugar. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Ninguém vai ver aqui, mas eu vou fazer aqui. Vou dar uma pequena escariada aqui. Lá onde está o escritório que eu estou fazendo, no final da sala, assim como eu abri uma porta no final do corredor, também já vou fazer uma escariada bem no final lá da sala que já vai dar acesso ao terreno da obra. Nós temos que nos mover em fé. Mas só é possível haver esperança, só é possível haver renovo aonde há vida. E Deus está liberando vida dele sobre nós nesse tempo, para que nós venhamos transbordar, para que nós venhamos avançar, para que nós venhamos conquistar. Agora, e quando isso acontecer, que venhamos conquistar, que venhamos avançar, saudáveis. Amém? Vamos orar nesta manhã agradecendo a palavra do Senhor. Está passando uma procissão aí na frente, não sei de quem é. Acho que deve ser aquele lá da Igreja Sal, né? Qual é o nome? É Santo Antônio, eu acho. Eu reconheci de longe pela imagem daqui. A igreja de... Vocês sabiam que uma vez eu fui num velório lá nessa igreja? E eles que me deram a ideia de ter televisão na recepção, eu já achava que isso era possível. Aí eu lá, não me liguei no velório. Eu falei, bacana essa TV que os avisos passam aqui na entrada. Aí eu saí de lá com essa ideia e já vim com essa inspiração. A gente aprende com tudo, né? Retém o que é bom. Mas, brincadeiras à parte, até para quebrar um gelo, eles atrapalham, passou com barulho aí já tem que fazer o limão da limonada. Eu quero orar ao Senhor para que esta palavra que foi ministrada, ela ganhe uma forma no nosso interior que gere realmente atitudes, exemplos eu vou dar, que te levam, atitudes, você ser estimulado a praticar algumas coisas que eu vou narrar aqui. E eu me incluo nisso. Mais fome pela palavra de Deus, mais tempo com a palavra, mais tempo no secreto, fechando a porta do quarto e orando. Isso são coisas que o reino de Deus ele quer que nós vivamos. Mais tempo de mesa, de comunhão, mais tempo de servir pessoas e não só estar envolto a fazer coisas. É isso. E se a gente fizer isso, não só para dentro, para completar, para dentro, mas para fora, a gente vai ver que nós, de fato, fomos chamados para ser uma igreja que frutifica. E nos últimos dias eu tenho visto, nós precisamos entrar nesse lugar de renovo interno,
para que a gente volte a estar preparado para viver o que a gente já viveu em poucos meses agora. Nós já tivemos realidades aqui de termos 15 convidados nos nossos cultos. E detalhe, esses convidados não foram embora não, esses convidados viraram membros para a glória do Senhor. Amém? Talvez você, mas onde estão esses convidados? Meu Deus! Vocês sabiam, Marco, que a família de vocês um dia já estava no relatório como visitante? Eu já nem falo, não coloca mais aqui, ele já é membro da nossa igreja. Fala assim, até dizimista ofertante de oferta, que ele é mais membro do que alguns membros. Em outras palavras assim, ordinárias, né? Do dia a dia. Fala assim, Senhor, obrigado, meu Pai. Meu tio Eduardo, Yasmin, toda a galera, Júlia, todos os pessoal, eles eram, um tempo atrás, vocês eram convidados. Vocês estavam nesses 15, onde vocês estavam ouvindo. Agora vocês são membros. Aí o que Deus está fazendo agora no nosso meio? Deus está nos reposicionando. Deus está nos renovando. Deus está nos fortalecendo. Porque Deus não vai colocar também para nós canhão para a gente matar passarinho. Deus não vai colocar na nossa mão um alto poder de impacto se nós não temos um alto poder de estrutura também. Eu não estou falando de estrutura física, também estrutura de maturidade. Para de fato lidarmos com os problemas. Até agora, nossa igreja tem acessado muitas pessoas com um perfil parecido. Tem seus problemas? Tem. Mas Deus tem enviado sim para este lugar. Empresários, profissionais liberais. Tem enviado pessoas neste perfil. Famílias. Mas eu creio também que Deus vai nos levar a alcançar pessoas que estão aí na rua, que vão ser restauradas. Deus, eu creio que vai nos levar a alcançar jovens que estão perdidos nesse mundo, que encontrarão sentido de estar na casa do Senhor. Esses dias agora, a jovem que se reconciliou, até ruim eu falar assim, mas vocês não conhecem ainda, uma pessoa na porta da igreja veio buscar essa jovem. E eu não vou dizer quem é, que aí você não sabe se é irmão, se é namorado, se é tio, tia. Esse jovem veio buscar. Ela falou assim a respeito dele, ele nem gosta de entrar na porta da igreja, ele fica aqui, ele fica logo irado. Que ele diz que o pessoal, olha o que ele diz aí, por instante sim eu me lembrar desse exemplo, porque tem a ver com a palavra. Ele diz que o pessoal da igreja é uma coisa na frente, mas quando a gente vai conhecer é outra, ele diz. É exatamente uma igreja que parece viva, mas está morta. E eu dizia assim para a Geilane, que foi através da Geilane que convidou essa moça. Falei, Geilane, Enza, que é o nome dela, falei assim, olha, talvez porque ele teve experiências negativas nas igrejas. Falei, mas vocês sabem o que nós estamos vivendo aqui. Vocês sabem que nós não estamos pintando de bonzinho de nada. Nós temos nossas falhas, nós temos nossos dias bons, nossos dias maus. Mas o que tem nos diferenciado é que o nosso coração é do Senhor, mesmo no dia mau. O que tem nos diferenciado é que as nossas mãos são do Senhor, mesmo no dia mau. E no dia bom também. Um dia o Senhor vai alcançar a vida dele. Então é dessas pessoas que eu estou falando. E eu finalizo dizendo algo que vai te chocar e vai te alegrar ao mesmo tempo. Você não é ainda a finalidade do que Deus quer fazer nesse tempo, nessa estação. Você é alguém que Deus chamou. Sim, por um tempo para ser mais alvo, mas por um tempo muito maior, Deus quer que você seja alvo, mas instrumento pelo que Ele vai fazer através de você para alcançar quem realmente Ele ainda quer alcançar. Em outras palavras, existem soldados e existem generais. Eu vejo entre nós aqui, generais do reino, eu vejo entre nós aqui pessoas que Deus chamou para influenciar. E sim, em meio a tudo isso, muitos soldados, muitas pessoas que às vezes serão até multidão, mas a multidão também precisa ser amada. O discípulo, ele é muito amado, mas a multidão também deve ser amada. Eu aprendi isso, inclusive, recente, há um tempo atrás, melhor com o pastor Alex, a respeito de pessoas que no seio da igreja, eu sentia que eu não podia contar. Ele falou, meu filho, dê oportunidades, sirva, ame, e daí você vai fazer uma leitura. E tenha paz no seu coração, que vai ter pessoas que vão corresponder e tem outras que vão preferir ser só membros. E ele falou, tenha paz no seu coração, está tudo certo. Tem pessoas que foram chamadas e vão ser membros, e é a escolha delas. E você, pastor, não pode deixar de amar essa pessoa. Isso fala de um coração pastoral. E hoje eu vivo assim, eu vivo tranquilão quanto a isso. Se tem alguém, eu não fico naquela pressão, tu tem que ser líder, tu tem que ser aquilo. Não, meu amigo, uns foram chamados
para apóstolo, outro para mestre, outro para evangelista e assim por diante. Agora, uma coisa é certa, também Deus não tem um que ele diz assim, e você eu chamei para não fazer nada. Não, tem algo que queima no teu coração. Mas, da minha parte, o que cabe é pregar. Da minha parte, o que cabe é direcionar, é servir, é amar. E de todos nós, cabe corresponder. Então, vamos orar. Vamos encerrar o nosso culto, não temos muitos avisos. Vamos apenas orar pelo ofertório e vamos encerrar. Eu não tenho, se a pastora tem, ela vai se virar nas tendas para encerrar no horário. Amém? Então vamos orar agradecendo por essa palavra. Amém, amém. Obrigado por lembrar. Eu coloquei tudo de azul hoje porque eu quero orar por cura. É o símbolo, né, da nossa igreja. Jesus cura. Tudo é intencional. Estou até com a minha bata nova aqui. Não quer dizer que Deus vai fazer através disso. Não tem nada a ver. Mas é apenas uma mensagem. Se chega um mensageiro na época de guerra, todo de preto, ele está trazendo uma mensagem de luto. Se ele chega com uma bandeira branca, ele está trazendo uma mensagem de paz. Eu estou assim porque eu estou apenas apontando, te dizendo que hoje é dia de cura também. Amém? Então eu vim aqui para orar. Eu lembro que ontem, se a tia Dani prestou atenção, as mulheres que foram lá, o pastor Josué falou que ia orar por cura. Só que quando apareceu o vice-governador, acabou que eu acho que ele ficou acabou fazendo a oração, orou por ela ali, e acabou, não sei se, muita gente às vezes também ali atrás, às vezes a pessoa está falando, tem alguém falando no ouvido ali, isso, aquilo, outro, aí talvez ele se esqueceu ali daquela oração, e eu gravei isso no meu coração. Então se ele não fez lá, eu vou fazer aqui, porque nem ele nem eu que faz a cura, é Jesus. Então vamos orar, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta palavra. E assim como um homem teve fé suficiente para dizer assim, Senhor, eu tenho 100 debaixo de mim, um centurião, e eu dou uma ordem e eles vão lá, preciso apenas de uma palavra do Senhor, e a minha filha e será curado, lá em casa. Acho que era uma filha dele, né? Assim, eu não vou nem pedir para você vir aqui, até gostaria, eu ia fazer imposição de mão, mas é pela fé nesta manhã, do jeito que você está. Se você estivesse lá no outro lado da rua, Deus te opera a cura, que dirá a gente aqui junto, perto, no mesmo lugar. Então feche seus olhos e vamos orar. Vamos orar nesta manhã, e eu creio que Deus vai operar milagres. E que você seja grato, porque Deus vai curar nesta manhã. Quando você for curado, quando você vê alguém sendo curado, sendo tocado, traga testemunhos diante do altar para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, eu estou aqui diante do Senhor, grato por esta palavra. Eu já oro de antemão, porque eu não sei, nem tenho noção como é que vai ser a noite. Ô Senhor, talvez a noite que eu vou pregar essa palavra que eu realmente escrevi aqui. Mas, se o Senhor quiser fazer de novo, de uma forma como o Senhor fez de manhã, eu já me ponho à disposição. Mas eu não quero me antecipar, eu estou aqui apenas, não estou me preocupando, eu estou orando. Estou orando para que, do mesmo modo que o Senhor falou conosco nessa manhã, que o Senhor fale com o teu povo de noite, que estará aqui. Mas agora eu te peço que o Senhor opere algo que nós temos sentido falta, Senhor. Nós confiamos que a Tua palavra nos afirma em Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, nós cremos que o Teu nome permanece sendo sobre todo nome. E nós declaramos, Senhor, por meio da fé agora, a oração da fé que há de curar o enfermo, aquele que está se sentindo doente, enfermo, meu Pai, aqui na igreja, ou na transmissão na sua casa, na live. Eu dou uma ordem agora, uma oração simples, mas de fé. Do alto da cabeça à planta dos teus pés, seja tocado agora. Seja, conforme a tua fé, seja curado agora. Conforme a tua fé, seja curada agora. Eu não sei, você não teve tempo nem eu de dizer o que é, mas você pode declarar agora. Diga agora a sua dor, a área que você precisa de cura, e você vai me falar, a exemplo, você vai dizer, eu estou curado desta dor insuportável no joelho, eu estou curada desta dor insuportável na minha coluna, eu estou curado da gastrite, eu estou curado do câncer. Declare isso agora. E declare, eu estou curado pelo nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, queremos te ver agir, e nós já estamos declarando isso desde o mês passado. E nesse mês do renovo, nós estamos buscando um renovo de dentro para fora. E o Senhor está fazendo esse renovo no nosso coração. O Senhor está operando em nosso coração renovo. Mas, Senhor, nós queremos te servir, te dando o nosso melhor. É certo que se o Senhor permitir
que nós continuemos com certas dores ou dificuldades, nós não vamos deixar de te glorificar. Mas assim como o Senhor curou a sogra de Pedro, e se isso certamente trouxe paz ao coração de Pedro para ele seguir na caminhada, servindo a Ti, assim também eu te peço, Pai. Se existe alguém que está perdendo a sua paz, porque outro da sua família está sofrendo, traga agora, Senhor, a cura. Assim como há um tempo atrás eu orava por uma familiar minha que eu amo tanto, que hoje está melhor de saúde, está curada, está restaurada. Estava tirando a minha paz e eu fui ali determinado. Eu orei e eu sei que o Senhor operou cura na vida dela. Assim também, se há entre nós pessoas que estão se sentindo, meu Pai, tristes, pessoas que estão se sentindo mal porque estão sentindo muito a dor de quem está sofrendo ao seu lado, então tira essa dor, para que ambos se alegrem. Eu oro agora pela vida do seu Lourimar, e eu te peço que o Senhor libere sobre ele um bálsamo de cura. Não importa quantos ele já teve em percalços, como AVC e etc., que ele seja restaurado, e que o teu nome seja exaltado no meio da família, que o teu nome seja glorificado, e o principal, ele volte ao primeiro amor. Ele volte, Senhor, a Ti, volte para a Tua presença. Abençoa a vida da irmã Ana Lúcia, que aqui está pedindo por oração, que ela seja agora tocada, o anjo do Senhor esteja agora tocando ela, para que ela sinta de fato algo que só o Senhor pode fazer. Nem as minhas mãos eu estou tocando agora fisicamente, mas pela autoridade do Teu nome eu creio que o Senhor está ordenando anjos, não só para nos guardarem e protegerem, mas anjos ministradores que nos trazem, Pai, a resposta da oração que aqui está subindo aos céus. Eu declaro que anjos estão subindo e descendo, Pai amado, levando nossos clamores, as nossas súplicas e trazendo respostas de cura, de restauração, de milagre. Eu declaro sobre a vida da nossa querida irmã Andréia, lá em Manaus, que o Senhor opere cura, que o Senhor opere restauração. Talvez hoje à noite eles já estejam aqui, eu espero que já estejam aqui. Temos sentido falta dos nossos irmãos nos últimos dias, porque estiveram viajando para cuidar, para amparar, mas que haja cura, porque ainda tem uma grande obra para eles realizarem aqui, e ainda existe uma grande obra que o Senhor está realizando na vida desta sua familiar. Eu declaro, meu Pai, nesta manhã, sobre as nossas igrejas filhas, que o Senhor continue derramando esta unção de cura, para que ao ouvirmos os testemunhos, a nossa fé também se aumente, se eleve, como se elevou nesta quarta-feira, em que eu ouvi os meus pastores aqui na reunião me compartilhando curas, milagres que estão acontecendo, a partir de uma oração de fé, a partir de um posicionamento de fé. E nós estamos posicionados aqui nesta manhã, declarando vida e vida abundante, vida de Deus sobre a Tua igreja. Eu oro, Senhor, sobre aqueles que se encontram amargurados, aqueles que se encontram desesperados. Eu oro por aqueles que se encontram desanimados, sobrecarregados. Atrai essas pessoas à Tua presença mais uma vez. Ministra sobre elas e dá a elas um novo sentido de viver. Não permita, Senhor, que o inimigo entre no seu interior com medo, com desejo de morte, com desejo de desistir. Não, eu declaro agora que o Senhor está restaurando essas vidas, e o Senhor está agora dando um ânimo novo para elas, e que elas possam ver propósito nisto, que elas se alegrem pelo que o Senhor está fazendo, e elas não se desviem da Tua presença, mas que elas se vejam gratas e cada dia mais com desejo de te servir e de dar o seu melhor a Ti. Esta é a minha oração mais sincera, e eu creio que nesta manhã houveram curas, que nós vamos ouvir os testemunhos para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém. Aplauda o Senhor com alegria. Deus é bom, Deus é fiel.
Como com a oração nós chegamos ao nosso horário, eu não tinha nenhum aviso, mas a pastora tem, eu vou fazer o seguinte, eu já não volto mais, tá? A pastora já vai dar os avisos, ela ora pelo ofertório e ela já encerra o culto com a oração final, amém? Eu falo para vocês terem alegria no coração e paz. Se voltar para mim aí, você, oh meu Deus, não tenho certeza se a gente sai entre meio-dia. Não, com a pastora, vocês sabem que é tramontina, né? É um corte, né, certeiro ali. Então, a única coisa que eu peço para esta semana, pratiquemos esta palavra. Talvez seja redundante falar isso. Claro que a palavra é para ser praticada, mas eu reforço. Pratiquemos essa palavra. Tudo que foi pregado aqui, oremos uns pelos outros, estejamos em comunhão e que o Senhor, Ele volte a derramar graça, favor dEle e que nós vejamos a viver, a partir da semana que vem, um tempo de crescimento sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, bom dia a todos. Pai seja convosco. Nem sente no celular que vai ser rapidinho. A gente já vai encerrar o culto, já estamos também no horário. Eu quero só trazer alguns avisos que são importantes. Segunda-feira, amanhã, eu vou só confirmar, tá? Mas os universitários já me sobraram que amanhã provavelmente vai ser o nosso pré-congresso da Escola de Sabedoria. Eu vou só confirmar. Se for, fique atento no grupo da igreja, que eu vou avisar lá. E por favor, se for, contamos com todos vocês. A igreja precisa estar em peso, principalmente no evento externo, que lá nós estamos mostrando a força da nossa igreja, né? Os nossos líderes estão lá, é importante a igreja estar em unidade, tá? Então eu vou avisar no grupo, vocês vão ficar sabendo. Terça-feira nós vamos ter a confra da Escola do Reino. Quem está feliz aí que nós encerramos esse ciclo? Vai ter um momento de confraternização, vai ser uma noite muito especial. Vai ser segunda chamada para aqueles que perderam a prova, não pôde fazer na terça passada, vem nessa terça que vai ter uma prova esperando você. E também vai ser a recuperação. Você sabia que teve gente que ficou de recuperação? Teve. Nível da prova não estava tão aqui, estava meio aqui no meio. Então, nós tivemos alguns que infelizmente ficaram de recuperação, mas eles vão passar, amém? Vocês estão com fé aí? Vão passar essa terça-feira, vai ter a prova de recuperação. Então, terça, 7h30, venha para cá que vai ter um momento preparado, especial para você. Quarta-feira, dia de célula. Sexta-feira, só eu quero a confirmação, pastor, essa é a última sexta-feira do mês? É, né? Então, essa sexta-feira vai ser a nossa mini vigília. 7h30 até 10 horas, 10 e pouquinho a gente vai estar aqui orando, buscando a face do Senhor. Gente, eu não sei você, mas toda vez que chega esse momento de mini vigília, eu sinto já estou ansiando para que a gente tenha esse momento. E eu gostaria muito que isso fosse, né, de forma geral para a igreja, que, eu não vai ter discipulado, eu não vou, não. Venha orar, porque, gente, quantos entendem que é maravilhoso nós orarmos? Amém? Como igreja, vai ser maravilhoso, vamos ter palavra, vamos ter oração, vamos ter adoração. Então venha se derramar na presença de Deus, já marca na tua agenda, sexta, 7h30, mini vigília, nós estaremos aqui. Sábado, célula de jovens. Domingo, nós teremos um culto especial de batismo, festa nas águas. Quantos ficam felizes aí, amém? Então já convido você. E Santa Ceia do Senhor, domingo, 10 da manhã e às 19 horas nós teremos esse culto especial com batismo, com Santa Ceia. E eu quero só encerrar os avisos, fazer o ofertório, avisando que nós estamos precisando de alguém para nos auxiliar no ministério com os pré-adolescentes, juniores, tá? Se você quer auxiliar, quer trabalhar no ministério com os juniores, pré-adolescentes, me procura no final do culto, que nós estamos precisando de mais uma pessoa para trabalhar com as nossas crianças, no caso já pré-adolescentes. Amém? Vamos ofertar nesse momento ao Senhor? Coloque na sua mão a sua oferta, o dízimo que é do Senhor. Eu quero só ler um versículo, Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, glória a Deus, e os seus lagares transbordarão de vinho. Então, queridos, nesse momento nós estamos adorando ao Senhor com as nossas ofertas, nós estamos sendo fiéis ao Senhor através do nosso dízimo, que nós possamos amar o reino de Deus, investir através da nossa vida, amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós consagramos e abençoamos todos os dízimos, toda a oferta, pessoas que estão pela live acompanhando, Senhor, que nesse momento desejam também apresentar a sua oferta de gratidão a Ti.
Deus, que o Senhor possa nesse momento preparar para que bênçãos sem medidas sejam derramadas sobre a tua igreja, que de fato nós vivamos esse mês do Efatá de Deus, o mês de portas abertas, o mês de janelas abertas sobre a nossa vida, que a tua igreja prospere, que a tua igreja, Senhor, tenha suprimentos, que o Senhor possa vir com abundância no meio do teu povo, trazendo, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus nós consagramos e abençoamos todos os dízimos e as ofertas, amém? Você pode ofertar aqui com a irmã Leni, e quem também quiser ofertar pelo Pix da igreja, é IEQ Cidade Velha 2020, irmã Leni aqui, irmã Leni, pastor, tem que ofertar, IEQ Cidade Velha 2020@gmail.com. Testemunhando aqui que na hora da oração, após a oração, ela foi curada de uma dor que ela estava dentro. Glória a Deus. A irmã Leni só quer dar o testemunho? Na hora da oração, a irmã Leni já recebeu a cura dela, uma dor que ela estava sentindo aqui, e ela recebeu a cura dela. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor com alegria, queridos. Glória a Deus por isso. Então você fica à vontade para ofertar, e nesse momento nós vamos orar, encerrando o culto, amém? Feche os seus olhos aí no seu lugar. Se você tem alguém da sua família próximo de você, pegue na mão dessa pessoa que nós vamos orar. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por esse culto da família do reino. Deus, obrigada pelas curas, obrigada pela admoestação, pela palavra que foi ministrada ao nosso coração. Que nós sejamos vivos, Senhor, que o Senhor nos revivifique, que o Senhor nos avive o nosso coração, que nós não tenhamos uma aparência de quem vive, mas estejamos mortos, Pai. Traz vida no meio da tua igreja, traz vida ao nosso coração, à nossa família, aos nossos filhos. Senhor, abençoa as nossas vidas, nos leva em paz para a nossa casa, nos livra de todo o mal e nos ajuda a guardar a tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Estenda a sua mão direita aos céus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e a doce comunhão do Espírito Santo seja comigo e com você, hoje e sempre. Aplauda com alegria o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mais tarde, 19 horas, temos mais que estamos acompanhando pela live, esperamos você. E queridos, temos um café da manhã que quiser participar com a gente, tá? Fique à vontade. E os nossos voluntários vão fazer o cadastro de algumas pessoas que não estão inscritas: irmão Wanda, irmã Lúcia, Isadora, Marta, Rebeca, tá? Irmão Jerônimo, tá, Lídia? Fazer o cadastro dos nossos irmãos que vai ser aqui: Jerônimo, Lúcia, Isadora. Lúcia, Isadora, eu estou passando por você, Lídia. Lúcia, Isadora, já estou passando por você. Oi? Não, tá, não deu segurado. Como não consegue, filho? Segura aí, elas estão saindo ali. Segura só, não vai embora. Senão a gente não vai conseguir fazer o cadastro, Kennedy. Mas deixa eu só desligar aqui o microfone da live. Eu quero até fazer o